Olá, tripulantes, tudo bem? Eu sou o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos à Ponte de Comando. E no episódio de hoje nós iremos falar sobre. A gente vai falar sobre o terceiro episódio da primeira temporada, As Mulheres de Mud. Lembrando que esse vídeo ele vai ter spoilers, mas como a jornada já tem mais de 50, quase 60, fica a critério de você querer continuar. Você que já assistiu, aproveite. Você que não assistiu, fique conosco para conhecer um pouquinho mais sobre essa obra. E se você é novo aqui, então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo. Então vamos lá. Antes de a gente começar a falar a respeito desse episódio, Bruno, você quer falar sobre a sinopse dele? Bom, a sinopse dele, né, ele se passa com o Capitão Kirk já numa perseguição a uma nave, né, uma classe J, né, uma nave até rápida. E eles, no meio dessa perseguição, a gente vai descobrir os motivos, né? O capitão, no meio dessa perseguição, a nave entra num campo de asteroides. E isso faz com que o Kirk ele tenha que estender os escudos e gastar toda a energia da nave para capturar essa nave. Quando eles conseguem capturá-los, eles descobrem que eles têm uma carga muito curiosa e um capitão muito estranho. Antes da gente começar a falar sobre o episódio em si, eu acho interessante para quem está assistindo a gente contextualizar esse episódio e explanar algumas coisas sobre ele. Então vamos lá. Quem viu os vídeos anteriores do canal vai se recordar de algo que comentamos, que é a respeito de como toda série que você assiste dialoga com seu tempo específico, você gostando ou não. A nossa função como comentarista nerd aqui não é passar a mão na cabeça do Roddenberry ou dos escritores pelo que eles escreveram há 50 anos. Nós não somos fanboys e a gente sabe elogiar e criticar os temas e a forma como eles são apresentados à medida que a gente acredita que eles são certos ou errados. Nem tudo em Jornada nas Estrelas é perfeito e nem tudo em Jornada nas Estrelas é encantador. Nada é perfeito. Você nunca vai encontrar uma série ou conteúdo que seja completamente fantástico. Não importa quanto que você procure. Toda e qualquer série de Jornada nas Estrelas teve erro e teve acertos. A visão feminina é um dos grandes pontos discutíveis da série clássica. Sim, Michelle Nichols foi uma grande influência e um grande avanço no protagonismo feminino na televisão, mas isso não muda o fato de que outras tantas cenas hoje em dia são questionáveis. A forma como você pode ou não as enxergar depende de o quanto você está imerso no conteúdo apresentado. Roddenberry está morto há anos. Os escritores também. Grande parte do elenco da série clássica já se foi. Dar hate é perda de tempo, porque hoje em dia os responsáveis por Jornada nas Estrelas são executivos, numa mesa do 30º andar de algum prédio na Califórnia. A visão feminina que Jornadas tinha na série clássica já foi superada há muito tempo. Tivemos uma centena de outras tantas cenas fantásticas envolvendo personagens femininas incríveis que fizeram coisas tão grandiosas e estupendas que qualquer texto escrito sobre uma mulher sendo vendida a um mineiro fica no chinelo. Diana Troy enganou sozinha uma nave cheia de romulanos. Já dizia Dax, foi uma das personagens mais corajosas de Jornadas. Janeway trouxe sua nave para o território desconhecido durante 7 anos e nunca perdeu sua índole, sua moral e seus ideais. T'Pol superou qualquer preconceito ou dúvida que tinha sobre os humanos, acreditando que estava fazendo certo, e foi uma das responsáveis pela criação da Federação. Jornada nas Estrelas não é perfeito, como nenhuma série ou livro é, mas evolui e aprende sempre, assim como a humanidade na narrativa criada. Com isso em mente, vamos ao episódio. Bom, Jean, eu estava vendo aqui, né, conforme a gente fez a pesquisa aqui para o nosso vídeo, né, e esse episódio do As Mulheres de Mud, né, ele é o terceiro episódio produzido, né, de Jornada, né, na ordem de produção, e é o sexto episódio, se vocês for procurar no streaming da primeira temporada. O escritor do vídeo, o escritor do episódio é o Stephen Kernel, né? Ele nasceu em 1927 e ele faleceu recentemente no ano passado, em outubro de 2023. Ele também escreveu episódios para várias séries, além de Star Trek, que é Mulher Maravilha, MacGyver e O Homem de 6 bilhões de dólares. O diretor é o Harvey Hart. Ele é um canadense, né? Ele trabalhava com cinema e televisão. E nos anos 60 ele morava nos Estados Unidos e ele foi contratado para fazer alguns episódios de Star Trek.
O Hart, ele teve vários prêmios que ele ganhou, né, durante a carreira dele, até o final dos anos 80, e ele veio a falecer em 89, ganhando o Golden Globe e o Prêmio Gemini. Perfeito. É, vamos lá, então, começar o primeiro ato desse episódio. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem colocar aí nos comentários que a gente vai respondendo depois para vocês, ok? De novo, se tiver, sigam a gente lá nas redes sociais, os links estão aí embaixo. Tá? Lembrando Ajudem a ponte de comando a crescer. ajuda a ponte de comando. Lembrando, reforçando também que esse vídeo ele vai ter spoilers por se tratar de um episódio que já vai fazer 50 anos, e também que todas as opiniões, fora o que a gente disser sobre a narrativa do episódio, elas são estritamente nossas, você pode concordar ou discordar, claro, sempre com respeito aí nos comentários, ok? A gente vai adorar ver a opinião de vocês também. Então vamos lá. Primeira cena desse episódio, lá no ato 1, já começa com os dois pés na porta, que é a perseguição à nave do Mudge. E muito clássico de Jornada nas Estrelas, né? Uma boa e velha perseguição à nave que não responde ao sinal de comando. Esse tipo de situação, ele é a versão espacial de você não parar na Blitz. Literalmente. Eu tenho uma Literalmente. curiosidade. Esse episódio ele não começa com Diário de Bordo, data estelar 1329.3. Essa é a data estelar do episódio, mas o Kirk não começa com Diário de Bordo, já começa na correria, aparecendo a nave lá no meio do campo de asteroides, para se esconder da Enterprise. E é interessante que ele não, ele nunca menciona o fato de que a nave está sendo perseguida. Só que isso é autodedutivo, porque o espaço é muito grande. Acreditar que eles tropeçaram na nave é meio inviável. Então eles têm que ter vindo de algum lugar. Então fica meio claro assim que essa nave ela está sendo perseguida há um tempo. O que rola aqui nesse contexto é que a nave vai de encontro a um campo de asteroides e ela está danificada. E para conseguir proteger a nave de explodir, a Enterprise precisa colocar o seu próprio campo de força em volta da nave. E fazer isso desgasta o campo de força e acaba com os cristais de lítio que a nave tinha, que são basicamente a gasolina da Enterprise. É o coração dela, né? Exatamente. Eu tenho uma observação que quem for assistir Jornadas vai se deparar muito com esse tema, com esse problema de cristais de lítio, porque aqui, principalmente aqui agora, esse sistema de cristais de lítio ainda é bastante rudimentar, mas eles vão ter muito problema com isso lá em Voyager, porque em Voyager eles estão muito longe de casa para ter manutenção no sistema de dobra. Eles fazem manutenção entre eles mesmos, utilizando cuspe, silver tape e é isso. Tipo, mas aqui é uma situação bem parecida, porque querendo ou não, eles ainda estão. É um sistema ainda bem rudimentar. Só uma observação de nerd. Eu acho que só quem assistiu muito Jornada nas Estrelas vai entender do que eu estou falando aqui, mas mesmo assim eu achei interessante comentar. Com certeza. Isso me lembrou uma outra coisa que não é nesse episódio, embora a partir daqui o tema Cristal de Lítio seja algo importante em toda a série. Para quem assistiu o seriado posterior lá dos anos 2000, que é o Star Trek Enterprise, né? Em que eles constroem um motor de dobra 5, né? E aí eu fiquei pensando aqui comigo agora, eu assisti ele há um ano, um ano e meio atrás. E eu não me recordo se no Enterprise, na NX-01, tinha cristal de lítio ou não. É uma dúvida que veio na minha cabeça, eu até ia comentar com você aqui. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque você precisa de lítio para entrar em dobra. Ela Porque controla ele a é a única reação de força. matéria e Exatamente. antimatéria, né? Exatamente. Ele precisa. Eu não me lembro também se eles mencionam de lítio lá, mas eu acredito que sim. Mesmo que eles não mencionarem, eu acredito que existia, porque eles precisam de lítio para entrar em dobra. Com certeza, em algum episódio Talvez. eles devem mencionar isso. Eu não me recordo, mas é uma Eu curiosidade também que não me ficou lembro. no ar, né? Bom, Se eles alguém. queimam, né, os circuitos, né, dos cristais de lítio, né, até o ponto em que eles ficam sem. Então, assim, o cristal de lítio não é mais uma opção e eles vão estar funcionando por baterias. E isso deixa o Kirk pistola, assim, nossa, mano.
O infeliz, eu não sei nem quem é, tá acabando com a minha nave e eu sou obrigado a prendê-lo porque ele levou a nave sem plano de voo, sem identificação transponder. Então é como se fosse uma nave de contrabando, alguma coisa suspeita. Por isso que a Enterprise está atrás deles. Chegando a alcançá-los e eles estenderem os escudos em volta deles, né? Eles recebem o pedido de socorro finalmente da nave porque ela já não tem energia. E como é um campo de asteroides, é tudo muito perigoso, né? Os asteroides eles ficam em constante movimento e sem escudos ela pode ser destruída por um a qualquer instante. E aí o capitão ele manda eles teletransportar eles a bordo. E aí aparece uma figura muito assim, muito icônica. Eu gosto muito desse personagem, né? Ele parece um pirata espacial, né? Com um chapéu, um cinto, uma bota mó gritante, né? Parece um pirata das histórias de piratas, né? E ele se identifica como Léo Walsh, né? O capitão daquela nave, né? Que é a Bonaventure. Aqui quem interpretou esse personagem foi o Roger C. Campbell. Ele vai voltar futuramente como personagem. Contudo, eu pesquisei e não achei muitos papéis relevantes dele na indústria. Acho que esse em Jornadas foi o que ele teve mais destaque, assim. Eu Sim, acho sim. que ele Ele, na não. verdade, é um ator mediano, né? Ele já fez muito, pelo que eu descobri, ele fez muitos papéis secundários e como coadjuvante. E assim, observando a atuação dele, eu fico até. Que eu nunca vi outro papel dele, mas eu fico em dúvida se a atuação que ele fez aqui foi estereotipada de propósito ou se esse é o padrão de atuação dele. Porque se esse for o padrão de atuação dele e isso aqui não foi estereótipo, tá bem explicado por que ele não consegue o papel em outro lugar, né? Mas enfim, isso é uma discussão para outra hora. É para ser A gente tá aqui para medir a estereotipado, qualidade do sim. cara. É porque Eu a espero que gente sim, vai pelo bem da carreira descobrir dele. A gente vai descobrir lá em Discovery, né, que ele vai voltar também, né? E Animated Series, né, que é a série posterior que a gente vai comentar quando acabar a TOS, né? E o Mudge, né, que a gente vai descobrir que o nome dele é Harry Mudge, né? Ele é um psicopata. E por mais que ele tenha passado por vários tratamentos, né, ele não teve solução com nenhum tipo de tratamento psiquiátrico e psicológico. Então, assim, ele é estereotipado porque é o problema dele. A mente dele é muito bagunçada. E se pensa em bagunça, é o Harry Mudd. Bom, depois que a gente descobre o Capitão Léo Walsh, né? Eles trazem as três sobreviventes e a nave explode com o impacto de um meteoro, né? O legal que eu achei dessa parte é a expectativa criada, porque assim, o meteoro explode a nave enquanto elas estão no teletransporte. Isso vai ficar uma coisa assim meio clichê em jornada, né? Eles têm que fugir antes de morrer, a nave explode, eles estão no buffer do teletransporte e aí aparecem três mulheres super vistosas, brilhantes em vestidos, né? E a gente vai descobrir que elas são três personagens, né? Que é a Ruth, a Eva e a Magda, né? A Ruth ela foi interpretada pela Meg Turret, a Eva ela foi interpretada pela Karen Steele e a Magda vai ser interpretada pela Susan Denbecker. E as três vão causar um impacto absurdo em todos os homens que aparecerem nesse episódio. Uma observação aqui referente ao armazenador padrão, o... isso é outra coisa que é muito utilizada em Void, é o ato de você armazenar padrões humanos dentro do computador quando você faz um transporte. Eles fizeram a mesma coisa aqui. Então você puxa o padrão humano, você armazena ele nas bobinas de transporte e depois você rematerializa esse padrão em cima da sua plataforma. Eu tenho assim, eu tava conversando com um monstro que mora embaixo da minha cama e ele me deu uma ideia muito interessante. Eu tenho para mim que a humanidade consegue criar elementos artificiais. Assim seria como o sintetizador funciona. Ou você consegue, ou a humanidade já conseguiu recriar células, armazenando elas em bancos de dados, ou eles estão realmente conseguindo transportar padrões de um ponto para outro. Se eles conseguem armazenar, recriar células,
Então, é uma coisa que eu até estava conversando com o Bruno em outro momento, que a pessoa que sai não é a mesma que chega. Ah, o paradoxo do teletransporte. Ah, Exatamente. tem Mas, enfim, isso é só também outra observação. Referente a essas mulheres, aí a gente fez essa pesquisa sobre cada uma, mas eu não me surpreenderia se a gente tivesse trocado algum dos nomes. Porque, para mim, todas elas, tirando a maquiagem, se você for procurar as fotos antigas dessas atrizes, essas atrizes elas têm algumas coisas bem comuns. A maioria delas não teve uns papéis em produções muito grandes. Duas delas já estão falecidas e as fotos antigas dessas atrizes, elas são muito parecidas, assim. Talvez seja o modelo de câmera ou a forma como eles tiravam fotos delas, mas elas são muito iguais, assim, nas fotos antigas. Então, perdoai se a gente só trocou o nome de alguma delas, mas no que a gente achou de antigo, mesmo assim, elas são até bem semelhantes. Mas, enfim, você também pode discordar Eu acho de que é mim a respeito disso, deixa aí intencional nos comentários. também, né? É intencional elas parecerem-se, né? É intencional. Bom, outra coisa que eu tenho que comentar a respeito disso é que elas, pelo menos pelo menos a Ruth, que é feita pela, acredito ser pela Meg Trutt, ela tem um olhar profundamente alienígena. E eu não sei se isso aí foi feito de propósito. Eu não acredito que tenha sido de propósito. Sim, Ela tem um olhar tão fora da Terra que você fica até penetrante. estranho. Vai ser Elas citado, brilham, né? Esse elas negócio dos olhos brilham. vai ser citado. Mas assim, o que eu Enfim, achei legal é que após elas ficar na plataforma de transporte, o único que não é afetado o episódio inteiro é o Spock, né? E aí cai de novo naquele detalhe que a gente tem, né? De que o Spock ele tem um lado vulcano e um lado humano. Porém, ele é muito bem treinado em guardar as emoções dentro dele, né? Porém, o Scott e o McCoy estão do lado dele, né? E aí a gente vê uma coisa assim, um pouco educada, né, para os padrões de hoje e até daquela época, né? Em que eles ficam literalmente embasbacados vendo as tripulantes, né? Vendo as sobreviventes. E aí o Kirk aparece no intercom, né? Falando, eu quero esse cara na minha cabine agora, né? E aí eles vão levar elas até ele na cabine do capitão, né? eu, eu acho que a falta de reação do Spock aqui não é pelo fato mais dele não ter emoções, mas sim porque ele não consegue entender o que está acontecendo em volta. É, Para ele, tipo, isso é completamente novo. É é uma coisa que ele alienígena pra nunca ele. presenciou. É É, alienígena para ele. Ele fica muito curioso a respeito disso, tanto que ele fica tentando entender por que é que todo mundo perdeu a voz. sim. Eu também ficaria, mas... E o E próprio aqui Mud, você já ele fala no percebe que essas elevador, mulheres... né? O Mud fala que ele Então, pode assim, ficar desligado. Então, assim, o Spock não conseguir suspeitar é perfeitamente normal. Ele nunca se apaixonou nos padrões humanos, então ele não faz a menor ideia do que está acontecendo, enfim. Partindo desse conceito, é óbvio, à primeira vista, que as mulheres que apareceram ali têm algo profundamente alienígena e antinatural. E essa falta de visão das pessoas que comandam a nave sobre isso é um dos pontos que eu mais critico nesse episódio. Mas a gente vai chegar lá. Bom, tal qual o Bruno dizia, o Mudge ele é levado então para a cabine do Kirk para eles terem uma conversa e ele leva as três mulheres com ele. Logo que elas começam a andar pela nave, você já percebe a reação da rapaziada da nave. Se a gente for observar, apareceram menos mulheres nesse episódio do que nos outros. E o que eu acredito que seja proposital, porque eles teriam que explicar se as três tripulantes causam o mesmo efeito em outras mulheres. A gente sabe a época que isso passava e o tipo de pensamento que existia naquela época, e aí fica completamente previsível imaginar que eles não dariam abertura a esse tipo de pensamento ou a esse tipo de disposição.
Mas, enfim, continuando. Eu tenho uma observação sobre o Mudge, porque ele é muito descarado. Na Uhum. reunião, quando ele está conversando com o Kirk, ele não sabia ele disse que não sabia que ele estava sendo perseguido. Usar esse migué é a mesma coisa de você furar um bloqueio policial, a rota tá do teu lado, batendo com o fuzil na tua janela, você parar e falar pros caras que achava que não sabia que eles mandaram você encostar. Isso, para mim, é um argumento que não funciona em nenhum lugar. Tanto é um migué que o Kirk chama ele de você é um mentiroso. Eu vou abrir um inquérito oficial com você agora. Você está preso na sua cabine até segunda ordem, né? E aí o que a gente vê, né, é o desespero do Mudge e ao mesmo tempo das mulheres, porque elas são passageiras, né? E o Mudge ele vai explicar lá na frente que elas são a carga dele do trabalho dele, né? Isso é muito polêmico, né? A gente vai explicar isso melhor, né? A gente já deixou aqui claro que esse episódio ele tem um anacronismo hoje, né? Mas a gente vai entender as intenções disso. E assim, parece que o argumento dele seria válido para uma pessoa que não acompanha jornadas. Só que vamos lá, ele está sendo perseguido no espaço por um modelo Galaxy que chamou ele no rádio várias vezes e que acompanha até um campo Constitution. de asteroide. Ele Constitution está sendo perseguido por um Constitution. da galáxia do Picard. É. Corta isso aí ou deixa minha cara cinza no pós-gravação. Tudo bem. Droga. Enfim. A partir daqui, existe uma conversa entre o Spock, o McCoy e o Kirk, onde eles falam sobre o problema do dilítio. Porque o dilítio tá acabando, ele só tem um cristal do tamanho de uma mão que está rachado. Então, eles precisam de mais dilítio ou eles vão ficar em ponto morto nesse espaço. Aqui a gente chega, então, na parte do inquérito, que, nossa, para mim ela é muito problemática. Nossa senhora, o Bruno já teve essa conversa comigo umas 2 vezes. Ele tem uma opinião um pouquinho contrária à minha sobre esse inquérito, mas eu vou defender a minha visão para sempre de que o McCoy não tinha que estar nesse inquérito. O que é que o McCoy está fazendo lá? O McCoy, ele tá lá só porque ele é amigo do capitão. Por nenhum outro motivo. Gente, vamos lá, pensa comigo. Já ficou provado que as mulheres têm um efeito na tripulação, nos homens da tripulação. Então você não vai colocar 5 homens com elas no interrogatório. A Uhura tá na nave, já mostrou a Uhura na nave. Se o Kirk fosse esperto, ele tinha colocado a Uhura. Mas aí de novo entra naquela seara. A gente não sabe o que é que o efeito que as mulheres teriam em outras mulheres, os produtores teriam que explicar isso. Mas aqui a gente já não está falando de produção. Aqui a gente já está falando de narrativa. E aí daqui a pouco a gente vai dividir o que é produção e o que é narrativa para vocês entenderem. Na verdade, será que já é interessante explicar esse ponto? Pode falar. Antes de entrar na questão narrativa, eu defendo a presença do médico-chefe da nave, com certeza, por uma questão simples. Você transportou seres de uma nave diferente para a sua. E por mais que o transporte tivesse filtros, aquela coisa, é padrão o médico-chefe acompanhar eles até que eles tenham feito exames dentro da nave. E fora isso, a condição que elas causam em todos os tripulantes a bordo faz com que a presença do médico-chefe seja necessária constantemente, porque ele não sabe o que vai acontecer depois. E quanto ao engenheiro-chefe, o Scott, que é o segundo homem extra aí no inquérito, eles destruíram uma nave e eles quebraram a Enterprise com o problema dos cristais. Então é justificada a presença do engenheiro-chefe. Essa é a minha defesa pro Kirk. A decisão dele nesse ponto eu acho que tá certinha. Eu não consigo defender o Kirk nessa posição, não dá. E assim, vai ficando pior, tá? Conforme o episódio foi passando, vocês vão vendo que vai ficando pior. Bom, né? E um monte de mulher. Exatamente. Ó, o Spock, o Kirk e a Uhura. Acabou.
A ordenança, talvez. A ordenança seria muito bom da ordenança estar ali, mas tudo bem. Mas vamos lá. Esse inquérito é totalmente bagunçado. Ninguém é discreto. Ninguém tem uma grama de discrição nesse inquérito. As mulheres ficam jogando poeira no ventilador o Olhares, tempo né? inteiro. Olhares. É uma sedução. Os caras suando. O Kirk com dor de estômago. O O Spock sem entender computador, né? nada. O computador alheio. O Mudge surtando. Cara, assim, é um show de terror. É um show de terror. Enfim. É Ah, um eu, show de eu terror. gostei de ver assim a parte do computador, né? Polígrafo, né? O computador de bordo ele consegue ler os sinais vitais, né? E isso corrobora a presença do McCoy, né? Então, assim, mostra que o problema ali vital não era com os tripulantes que chegaram, né? Com os resgatados, mas com quem estava na mesa, né? Que a pulsação dos homens estava acelerada, né? Que eles estavam transpirando. E aí o Kirk manda, tira isso do registro, porque ficou muito feio, né? Brunão, pelo amor de Deus, tinha personagem random ali. Ando Tinha personagem aleatório. random naquele interrogatório. O que esse povo tava fazendo lá? Eu não Tirando vou, essa parte eu não vou cômica, considerar. eu acho que essa comicidade ela é intencional, sim. Mas Assim, tirando essa parte cômica, né? A gente vê que o ainda Léo Walsh, ele dá o nome dele falso, né? E aí o computador fala, incorreto. E aí ele uma hora fala, nem pra te jogar na socata, computador, velho. E aí ele se rende à realidade, que ele não pode mais mentir, né? Que o nome dele é Harry Mudd, né? E aí aparece a ficha policial dele da federação, né? Com vários crimes, né? De roubo de nave, identidade falsa, né? Contrabando, né? E aí o inquérito vai andando e aí ele fala, o meu trabalho é levar noivas para colonos. E aí o Kirk, como é que é? Elas são noivas para colonos, né? E aí entra numa outra seara da narrativa, né, que a gente vai falar sobre a solidão de quem vive no espaço, né? E a condição que essas mulheres viviam, né, em seus planetas, né? vamos lá. Primeira observação dessa parte do polígrafo é que o Mudge é estúpido. Assim, Sim, ele sempre será. tirando o fato de que ele, da narrativa, tentar fazer umas gracinhas, ele é completamente estúpido. Ele se entrega muito fácil. As mulheres iam ser levadas para o Fiucus 3. E todas elas estão sendo levadas para para arrumar um marido. E aqui a gente tropeça. Se a gente já não tinha tropeçado na hipersexualização antes, aqui a gente cai de cara no principal problema, na principal discussão. Não é nenhum problema, mas é a discussão desse episódio. E O Mud é um Tinder espacial. o Mud é um Tinder. Basicamente ele é um Tinder espacial. E eu não vou nem falar um É um Tinder, porque um casamenteiro. Tinder. Eu não vou nem falar um Tinder, porque o Tinder ele ainda é sofisticado. Ele é Sim. aqueles aplicativos baixos que ninguém conhece, tipo, que são os Assim, piores. assim, Jean, uma coisa que é legal ressaltar para quem está assistindo a gente, essa figura do casamenteiro, para nós hoje, século XXI, aqui no Ocidente, né, Américas, Europa, para a gente isso é uma coisa assim meio estranha, né? Mas em boa parte do mundo, e eu arrisco dizer que na maioria do mundo humano, né, aqui na Terra, na Ásia, no Oriente, a figura do casamenteiro é uma profissão comum, né? Existem casamentos arranjados por casta, por religião, por tradição, por herança, por interesse financeiro. Isso não é uma coisa que deixou de existir. E essa escolha de roteiro do criador dessa história, eu acho que cai um pouco nisso que, independente da gente evoluir em muitas coisas, em outras a gente vai continuar da mesma forma. E os defeitos do Mud provam isso, que o ser humano não evoluiu tudo isso, ele ainda é ganancioso, ele ainda é mentiroso, né, interesseiro. É, tem que saber aqui nessa parte, tal qual eu falei, começa.
se os problemas não tinham começado com a hipersexualização delas, porque sim, a gente gostando ou não, elas foram hipersexualizadas. Tem um close no traseiro delas durante o andar do episódio. Se isso aí não é ser Sim, hipersexualizado, eu não sei o que é, né? Mas, enfim. inevitável. Espero que o YouTube não dê porrada na gente por causa disso, mas tudo Não, a bem. culpa Vamos não lá. é nossa. Nossa, foi do Roddenberry, 50 anos atrás. Aqui, então, vamos lá. Aqui a gente precisa fazer uma separação sobre o que é produção e sobre o que é narrativa. Lá atrás, no começo do vídeo, a gente conversou sobre como funciona a produção. Então, a gente explicou para vocês que a produção se deve que, devido à produção ser muito antiga, os ideais eram outros, o tipo de concepção, o tipo de pensamento também era outro. Nada que a gente fala justifica um tipo de pensamento misógino ou sexista. Contudo, para você entender esse episódio sem surpresas, mesmo que você vá ter algumas, você precisa ter isso em mente. Isso é a produção. Isso que a gente já conversou é a produção. Vamos falar então num contexto de narrativa. Então agora vocês esquecem que esqueçam o Roddenberry agora. Agora vocês vão pensar nesse episódio com uma sequência de eventos causada por pessoas que têm pensamentos e vontades próprias. Com isso em mente, A Jade aí. o espiga de Nossas milho amarrado no férias. pescoço. Nós ficamos surpresos. Você ficou surpreso, né? Agora sim. Vocês vão ficar surpresos quando eu disser para vocês que, do meu ponto de vista, eu entendo perfeitamente essas mulheres, mas eu, ao mesmo tempo, acho que a conclusão, o arco de história delas, a conclusão, é uma completa bagunça. Por que o começo dessas mulheres ele é compreensível? No interrogatório, elas falam o seguinte, que todas essas mulheres vieram de mundos distantes, altamente tecnológicos, ou sejam de fazendas de alga, ou de fazendas de hélio, ou seja, elas vieram de colônias onde as únicas pessoas eram a família delas, e naquelas colônias, o único futuro que essas mulheres teriam seria cuidando dos próprios pais ou irmãos. Vamos fazer uma comparação com a Aurora. A Aurora, ela é uma mulher que ela nasceu na Terra. A Terra tem todas as oportunidades que você pode imaginar para uma pessoa crescer. Na Terra não existe o conceito de dinheiro. O dinheiro ele foi abolido na Terra. Então, o que você consegue na Terra, você consegue para poder se desenvolver. A pobreza acabou na Terra, a guerra acabou. A Terra é um paraíso. E estando no paraíso, você consegue alcançar o céu. Sim. Você consegue conversar com o seu Criador. Agora, uma vez que você está fora dessa esfera, uma vez que você está longe, todas essas oportunidades elas não passam de sonhos. Eu não vou nem falar mulher, porque isso seria muito. Porque seria estereotipar demais isso. Então vamos falar para uma pessoa. Para uma pessoa que mora numa fazenda de algas, a única opção que ela vê é o que está diante dos olhos dela. Um homem que nasce numa fazenda de algas, ele vai crescer cuidando de algas. Uma mulher que nasceu há milhares de anos-luz da Terra, numa fazenda de algas, cuidando, tirando lama do sapato do pai, do irmão, tal qual elas falam que faziam, essa é a única Acho que o que você quer resumir é literalmente que elas só vão ter aquilo que o mundo delas tem a oferecer. Exatamente. Elas só vão ter aquilo que o mundo delas tem a oferecer. E se elas só têm o que o mundo delas tem a oferecer, elas não têm uma visão, uma perspectiva. Essas mulheres, o ápice que elas enxergam é que elas conseguiriam cuidar de um marido. Porque elas nunca tiveram outra visão
que não essa. E assim, pode parecer, se parece problemático, é porque é. Se parece problemático, é porque é. E aí, isso piora duas vezes quando nós encontramos um oportunista como o Muddy. Então, como narrativa, eu não enxergo essas mulheres como vilãs ou como erradas. Elas só Não, elas estavam são vítimas. trabalhando na. Elas só estavam trabalhando à medida, no alcance daquilo que elas conheciam e daquilo que elas tinham. E por mais que eu ache isso, eu acho que o arco de conclusão delas é um horror, mas a gente vai chegar nisso mais tarde. Mas enfim, se vocês discordam, pode deixar aí nos comentários. Eu concordo. Outra coisa que é bom a gente deixar claro é que essas mulheres, elas não são prostitutas, elas não são garotas de programa. E isso é muito claro. Antes que esse tipo de visão ela acabe caindo aos olhos de quem assiste, elas mesmas falam. Elas falam, os homens da nave olham pra gente como se nós fôssemos garotas das areias de Júpiter. Ou seja, elas não são meninas do Dabo, Não. lá de Space Nine. Realmente. Enfim, espero que isso tenha ficado muito claro. Com isso em mente, depois que a reunião termina, eu sou obrigado a concordar que esses oficiais de segurança são uns bananas. Porque, nossa, cara, meu Deus do céu, velho. Como pode? De onde que a Enterprise tira esses caras? O Não, legal, assim, eu me diverti numa parte disso que você citou, é que assim, vai acabar o inquérito, né? O que ele vai definir, de fato, que eles vão levar eles até uma base estelar assim que possível, né? Porque eles têm que resolver a questão do delete primeiro, né? Aí nisso as baterias já caem, a nave fica mais escura, né? Para economizar energia, né? E aí o Mudge ele começa a ouvir, né, o intercom falando, né, que eles vão para uma mineradora de lítio próximo, né? E aí ele já começa a armar o plano em voz alta para as meninas ali, né? E falar, ó, a gente vai tomar essa nave, eu vou fazer vocês ficar muito rica com esses mineiros de lítio. E os seguranças ali assistindo quieto, aham, certo. Mano, muito apáticos, muito apáticos. meu Deus! Meu Deus! Assim, me parece que eles foram treinados na frota. Me parece que os caras estão, literalmente, o Mandy está contando o plano deles em voz alta, ele está E girando eles na não fazem cadeira, nada. colocando o pé na mesa, ele faz nada. Assim, eu vou dar um desconto para esses caras, porque eles estavam encantados pelas mulheres. Eu só não vou dar É, desconto nenhum pro Kirk, porque o Kirk sabia os efeitos que essas mulheres tinham, e mesmo assim deixou dois caras da segurança, é, dois foi da um erro segurança. mesmo. Um de vários, mas a gente vai chegar lá. Tanto que eu acho que eles nem ouviram o que ele disse por conta disso. Exa- Eles não prestaram atenção. exatamente. Observação que o Muddy não fica encantado por elas. Mas acho que é mais pelos problemas mentais que ele tem do que por qualquer outra coisa. É, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Bom, aqui a gente já entra no segundo ato. A trama vai se desenrolando. Eu tenho uma pergunta para você, Bruno. Qual? Quem autorizou essas mulheres a ficarem andando livres pela nave? Porque, meu Deus, cadê a Então, liderança? a gente tinha conversado, né, antes de gravar aqui o vídeo, né, umas 2 vezes sobre esse episódio. E eu entendo que não existe nenhuma base legal para o Kirk restringir o movimento de duas pessoas dentro do espaço da Federação se elas não cometeram crimes. E no inquérito ele deixa bem claro que o inquérito é só com o Mudge, não com elas. Então, desse ponto de vista, ele não tem o que fazer. Porém, eu entendi o que você comentou comigo de que, poxa, se elas causam uma alteração nos sentidos da tripulação, ele não deveria deixar isso tão sem nenhuma atitude, né? Nesse ponto, eu acho que ele Exatamente. errou em deixar elas assim, todos vão ver qualquer espaço.
E o plano do Mudge é justamente, já que ele está confinado, né, na cabine dele, até ele chegar numa base estelar e ser julgado, ele usa as três como informantes para ele. Uma ele vai pedir para pegar o comunicador, para falar com os mineiros quando eles chegar próximo da mina de Dilith. A outra vai na enfermaria, né? Querer ter informações do Dr. McCoy. E a outra vai na cabine do Capitão Kirk. Mano, eu achei isso muito ousadia, cara. Muito ousadia do Mudge. Né? E essa parte sobre eu não lembro qual delas, se é a Magda ou a Susan, que vão até a enfermaria, é a de vestido verde. E ela, quando passa na frente do sensor médico, ele apita de um jeito totalmente errado. Ele não dá o status, ele não dá gráfico, ele só fica pulando igual uma árvore de Natal. E Isso o que eu ia falar. McCoy também, né? Ele fica com os olhos igual uma árvore de Natal. Porém, ele fica curioso. Será que você não tá com nada radioativo, com nenhuma substância estranha, um perfume diferente, né? E por mais que o McCoy esteja afetado, ele não perdeu o sentido de médico dele. Então ele falou, não, tem algo errado com essas mulheres, né? E o Mudge ele consegue as informações com elas, né? Descobre que são três mineiros solitários, né? Em Heigel 12, né? Que é onde fica a mina de Dilith. E elas conseguem um comunicador para ele. Assim, sobre a cena da enfermaria, não tem muito que. Se os caras lá da segurança já deixaram passar uma daquelas, então esse daqui da enfermaria, para mim, não me surpreende nada. Sim. O que me surpreende é o. Cara, é inacreditável. Sem palavras sobre isso. O Kirk, ó, vocês vão entender que existe um grande ponto de discussão entre eu e o Bruno sobre quem é o melhor capitão. Se é o Isso não está Kirk em ou se é o disputa Picard. hoje, né? Hoje não, mas existe, mas existe. A gente discute sempre sobre quem é o melhor. Para mim, é o Picard. E esse tipo de situação que é colocado aqui reforça a minha tese. Tudo bem, eu entendo que o Picard ele enfrentou desafios maiores, então ele precisava ser melhor. Mas um dia a gente faz um vídeo só sobre debatendo entre Kirk e Picard. Mas enfim. Mas Seria meio que um agora, anacronismo, né? Até, né? Eles são de séculos e situações diferentes da federação, exatamente, né? exatamente. A gente pode falar sobre conduta. Vamos falar então sobre conduta. Vamos falar sobre conduta. O Picard poucas vezes deixou que os desejos dele entrassem na frente da Enterprise. O Kirk entrou na cabine e a mulher estava literalmente deitada no divã dele. É chocante essa cena. E mais explícito que isso, não existe. Mais explícito que isso, não existe. E Mas, essa assim, personagem. ele resistiu bem. Ele resistiu bem. E fica claro de novo que a única mulher na vida do Kirk é a Enterprise. Fica bem claro que elas estão causando um efeito nele e que talvez por isso ele esteja cometendo tantos erros. Eu sou mais propenso a acreditar que ele está sendo vacilão, mas tudo bem, cada um pensa de uma forma diferente. Ele entra na cabine dele e a Eva tá deitadona na cama dele e ele tenta ter um autocontrole, ele tenta ter um autocontrole ali para não cair em pecado, mas ele até consegue. Ele consegue, ele resiste. O que deixa ela. Na verdade, correção, ele não resiste. Ela desiste da tentativa de É, sedução dele. Ele não resiste. Ou seja, ele não foi dessa vez. Ela desistiu da tentativa de sedução e ela fica tão assustada que ela vai embora. Ela corre de volta para a cabine e logo em seguida tem uma conversa dele com o McCoy, em que o McCoy relata para ele que como essa sedução está atrapalhando a operação da nave e que ele suspeita que talvez tenha um mais caroço nesse angu do que eles conseguiram captar. Mas enfim. se elas são Aqui a gente chega humanas, no se plot elas são twist número 1. alienígenas, né? Se elas estão disfarçadas, né?
Ele fica preocupado mesmo. E o Aqui Spock, chegando ele no gosta plot de ver twist. o Spock gosta de ver a perspicácia do McCoy. É um dos poucos momentos que eu vi o Spock internamente elogiar a perspicácia do McCoy. Tá. Logo que a Eva ela sai do alojamento, ela volta pro. Logo que ela sai do alojamento do Kirk, ela volta pro alojamento do Mudge, onde está com as outras mulheres. Cada uma delas relata o que descobriu e eles meio que têm uma conversa a respeito do futuro. Porque eles não vão mais pro Filcos 3, onde era o destino deles. Agora eles estão indo para Ride, onde tem os mineiros. E o Band faz altas promessas de grana e de planetas, e ele promete mundos para elas, porque os mineiros são ricos mineiros de lítio, em que vale o peso delas em 2 vezes em ouro. Uma conversinha furada que não tem nem pé nem cabeça. E assim, qualquer pessoa com meio grama de cérebro conseguiria entender isso. Mas eu também vou julgar que elas estavam afetadas também. Mas a gente também já vai chegar lá. Ali naquela cena, é revelado que, na verdade, elas não são. Não vou nem falar bonitas. Elas não são deslumbrantes e sedutoras. O que acontece é que o Mudge está dando para elas uma medicação chamada pílula de Vênus, em que todos os atributos delas ficam maiores. Então, é como se fosse uma pílula do Capitão América. Se você é forte, você fica mais forte. Se você é bonito, você fica mais bonito. Se você é deslumbrante, mais deslumbrante. Enfim, tudo cresce, inclusive seu ego. Então, para mim, ali, eu tenho para mim que elas também estavam sendo afetadas não só pela medicação, mas pela falta delas da forma como elas se viam. Mas isso a gente vai falar um pouquinho também mais para frente. Então, uma vez que você sabe que elas estão tomando medicação, todos os feromônios delas são puramente artificiais. Então, os efeitos que elas estão causando na tripulação não são efeitos naturais. Elas são puramente um produto orgânico, o que é muito simbólico, baseado no fato de como que elas têm sido tratadas até então, quando chegaram na nave. Tirando o fato de que o Kirk deixou elas andando por aí, as pessoas, a maioria dos homens está olhando para elas como se fosse pedaço de carne. E essa coisa meio, esse debate, ele é bem, começa a ficar cada vez mais intrínseco, mas enfim. Observação. Eu vendo esse episódio, mesmo no olhar dos anos 60 ou do século XXI, isso só prova o quanto atitudes machistas fazem coisas tristes, né? Criam situações humilhantes, né? É triste. E ver essas três mulheres nesse episódio mostra o nível de tristeza que era a vida delas, porque elas aceitaram entregar suas vidas e o seu destino a uma pessoa totalmente perigosa, fazer uso de substâncias artificiais sem saber as consequências, ao ponto de ter uma dependência. Então, assim, a história das três é muito triste. Vendo dessa perspectiva, elas são vítimas do começo ao final, entendeu? Então, isso denota que, como atitudes machistas, igual a da tripulação, sem querer, tá tendo, só torna o quadro delas mais lamentável ainda. E a gente vê elas se desmontando porque não estão usando a substância, né? E, na verdade, o que está desmontado não é a aparência delas, é a própria autoestima delas, né, que está desmontada, né? A confiança delas e o ego delas está desmontado pelos problemas que elas viveram antes. Isso mesmo. Aqui, o Mudge, ele... É uma coisa que até que a gente tinha deixado de comentar lá atrás. O Mudge, ele argumenta o seguinte. Tal qual eu disse para vocês, ele quer apresentar essas mulheres para os mineiros de lítio para que elas consigam ter casamentos. Porque tal qual a gente conversou lá atrás,
essa é a única perspectiva que essas pessoas conhecem. E se vocês acham que isso é coisa de jornadas, não, isso existe na vida real. Perspectiva, pessoal, é muito, muito problemático. Mas muito. Assim, até hoje, na Índia, tem garotas de 12, 11, 9 anos que se casam por absolutamente nada, assim, que não tradicionalismo e pouca perspectiva. Aqui no Brasil, a gente tem isso em algumas culturas tribais, né? Em alguns povos, né, nativos aqui da América do Sul também. Então não é uma coisa inventada. Talvez seja estranho para nós, sociedade ocidental, na cidade grande, né? Mas em outras culturas isso é bem presente, sim. A perspectiva é outra. Perfeito. Então, nesse caso, a gente pula para a próxima cena, que uma vez que a nave precisa de lítio, eles chegam em Rydell e o Kirk contata os mineiros para poder fazer a negociação de lítio. Cara, tem que ter uma paciência muito grande com o Kirk nessa história, porque, assim, os mineiros são FDP, assim, total. Para não falar Eles outro são termo, para não rústicos. ferir. Rústico? Os caras não são rústicos. Eles são muito Os brutos caras mesmo. são os animais. Os caras são os animais, assim, de verdade. Eles chegam Sabe? na. Assim, é uma sequência de erro, né? Vamos por parte. É uma sequência de erro. Erro número 1. Eles estão. O que está reunião espera os mineiros chegar? Os mineiros chegam. A primeira coisa que os caras entram e perguntam: cadê as mulheres? É, Erro número 2. Como é que a segurança da nave deixa o Mud fazer uma transmissão para fora da nave? Meu Deus! esse eu Assim, concordo. Esse é um erro estranho mesmo. A Uhura devia estar dormindo essa hora. cara, como assim? Olha, eu vou fazer uma comparação muito injusta, mas que eu tenho que fazer. O Tuvok. O Tuvok pode ter muitos problemas. O Tuvok pode ter gente que não gosta, que odeia. Voyager pode ter inúmeros problemas. Mas o Tuvok jamais deixaria isso acontecer em momento nenhum. Pega uma cena clássica de Voyager, em que o Nilix vai conversar, que o Nilix capta uma transmissão secreta. A primeira coisa que ele faz é chegar para Janeway e para o Tuvok e falar: peguei essa transmissão. O Tuvok fala para ele o seguinte: não precisava. Eu estou rastreando essa transmissão há 2 semanas. Eu sei quem mandou, eu sei quem está recebendo. Nada sai dessa nave sem a gente saber. Olha o nível, olha o fino, olha o nível da segurança. Agora, como é que o Mande manda uma mensagem para fora? E assim, mesmo que o Uhura estivesse tirando uma soneca, o Zulu tá na ponte. Em defesa do roteiro, né? Tuvok em Voyager só é quase cento e tantos anos depois. Talvez, né? Se a gente for pensar em Canon, você tá certo. Mas se a gente pensar que esse conceito só foi criado depois, então cabe. Eu não consigo, desculpa, meu amigo, eu não consigo defender isso, não Sim, no tem século como. Eu não 23 não consigo identificar arrumar uma argumentação. transmissão é algo meio estranho, assim. Mas o Eu não, roteiro tem que funcionar. Não, assim, esquece que é o roteiro. Pensa, ó, dá até coceira. Esquece que é o roteiro, pensa nisso como uma sequência de eventos que poderia ter sido evitada. Sim, poderia. Como é que o Ó, Muddy vou usar um escapou da argumento. cela para ir na reunião também, né? Não, vai ouvindo. E eu já ia chegar lá. Erro número 3. Como é que o Muddy saiu da cela dele com 3 É. mulheres, passou por uma segurança, passou pela nave inteira, passou pela segurança da porta lá de fora da sala de reunião e leva as mulheres para dentro da sala de reunião? Cara, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Isso, assim, é tão bizarro. Isso é muito bizarro. Cadê a rapaz? E o que mais me deixa assim, sem. Puta, é, é inacreditável. O que mais me deixa
assim, daquele jeito, é o Childress entrar na sala de reunião e falar, cadê as mulheres? Eu, não, meu O Deus, que que ele falou? cara. Você tá brincando? É, na O hora o que? Kirk mesmo não acredita. E aí, é uma coisa que eu comentei com o Bruno há um tempo atrás sobre isso. Nessa hora, se eu sou o Kirk, o comandante da nave, eu olhava pro Childress e eu falava, tá preso. Você tá preso, o Eu Mud tá também. preso, todas estão confinadas à cabine. Ah, mas por que eu tô preso? Transmissão ilegal da minha nave, tentativa de suborno, Tráfego, tatatão, mano. tráfico humano. Você quer mais que isso? Você quer mais? É inacreditável. É, assim, é inacreditável. É inacreditável. Assim, eu não tenho nenhuma. Eu falo pra vocês, se eu tivesse vivendo nesse universo, provavelmente eu seria um mero alferes. Porém, qualquer mero alferes teria que ter esse pensamento. Cara, como é que você argumenta com uma pessoa que está tentando comprar um ser humano? Isso não existe. Isso não existe assim. E a gente vai ver que fica pior. A gente vai ver que fica pior. Como eu Se não diria ficou ruim a até agora, vai galera ficar da pior. plataforma vizinha. Intancável! Cabum! É intancável. É intancável, assim. Intancável. E aí, nessa parte da narrativa, a ponte fica numa saia justa, porque eles precisam do Delete, do Childress, e o Childress tá de gracinha, ele quer as mulheres. Ele tá no deserto há não sei quantos anos, ele precisa das mulheres. Ainda só as mulheres não. Ele precisa das mulheres, ele precisa do Mud, porque o acordo dele foi: fico com as mulheres, pago o Mud e o Mud sai livre. Cara, eu não sei como é que o Kirk não voou nele. Assim, com todo respeito. Cara, assim, não é. É uma falta de respeito e de bom senso, mas tudo bem. Obstrução de justiça. Já dava mais um crime Obstrução de pro justiça. Childress. Obstrução de justiça. Enfim. Bom, aqui a gente entra no ato 3. E antes de a gente entrar no ato 3, qualquer saída que o Kirk tomasse era melhor do que essa negociação. Qualquer saída. Eu não estou falando que ele tinha uma ou duas. Qualquer. Se ele estacionasse aquela nave, amarrasse aquela nave num tronco de árvore e mandasse uma comunicação subespacial para a frota pedindo de lítio, já seria uma solução melhor do que ele tentar deixar 3 mulheres na mão daqueles caras. Qualquer solução que ele tomasse seria melhor do que essa. É por isso que eu vou defender a minha tese sempre. Eu sou Team Picard. Isso nunca teria acontecido com o Picard. O Worf, se o Childress entra na sala daquele jeito, o Worf jogava ele pelo espaço. O Worf, eu não gosto do Worf. Eu não gosto do Worf, mas o Worf jamais deixaria isso acontecer. Galera, vocês vão ver muito esse debate nosso de quem é mais sensato no comando. Mas assim, essa sua teoria de que chamar alguém no rádio subespacial não daria tempo, entendeu? O que dá a entender é que até o Spock considerou isso e não dava tempo. O que dava tempo era pegar ou cair da órbita, né? Isso vai ser bem citado lá no final, que eles têm 40 minutos quando eles chegam em cima do planeta. Ou seja, eles chegaram na mina, já tinha só 40 minutos. Para outra nave chegar, eles já tinham torrado. Então, nesse ponto, o Kirk ficou sem saída. E eu duvido que o Picard também não ficasse sem saída. Discordo, Mas enfim. discordo, Bruno. Eu discordo. Bruno, eu discordo. Ele poderia descer e Polêmica! pegar o de lítio. Ele poderia descer e pegar o de lítio. Lembra que Ele no não vídeo pode passado a gente roubar. argumentou sobre as. Não, não é roubar. No vídeo passado, a gente argumentou sobre as decisões que o capitão toma no comando e que Sim. é sobre a medição de riscos. Se você está fazendo medição de risco de que a sua nave vai cair, você descer em um Rigel 12 e pegar o de lítio e depois argumentar isso no diário do capitão, era perfeitamente aceitável. Tudo bem, você pode entender que isso seja um roubo, mas ali ele estava apostando a vida dele, da tripulação dele. Era Ele melhor não ele roubar e poderia deixar a rapaziada não morrer. fazer São, isso, né? são 3 mineiros,
Brunão, são 3 mineiros Aí. contra todo mundo que tá naquela nave. A conta, pra mim, é facinha. A conta fecha pra mim, a conta fecha. Eu não consigo imaginar outra. É por isso que eu vou sempre repetir. Toda opção que ele tinha era mais viável do que ele deixar 3 seres humanos, vender Eu 3 acho que seres teria uma humanos forma pra aquele melhor. cara. Mas eu consigo entender a decisão deles. Nem o A- Spock o achou ar- uma solução melhor. a- até, o, ar- até o argumento de segurar o Childress e falar pra ele, beleza, se você não vai dar o delete, você vai cair com a gente. Ah, mas por quê? Ué, você tá me obrigando a te prender. Mas agora, se você tiver o delete, a gente pode conversar por mais tempo. Qual a sua opção? Mas aí, tudo bem. Aí eu vou entender que o roteiro precisa caminhar. Se a gente for É, pensar no senso prático, isso jamais deveria ter acontecido. Mas o roteiro precisa andar. Então a gente vai pular no para o senso 3. O prático, Children Wesley venceu. Crusher teria morrido em Nova Geração. Exatamente. Pela primeira diretriz. Mas deixa pra lá. Deixa para lá. Né? Enfim, é uma outra. Vai te esticar muito essa discussão. É, Agora, a gente chega no ato 3 e, cara, assim, aqui a gente vai falar, eu vou falar para vocês como essas mulheres trocaram 6 por meia dúzia, mas primeira coisa que você percebe quando a atriz começa é que o Kirk foi derrotado. O Kirk perdeu. foi. O Kirk não teve nenhuma outra ideia melhor para salvar a nave dele. E assim, o Childress, que é o mineiro, tá sendo um babaca, o cara é um otário. Ele tá se lascando se a nave vai cair. E por isso que eu usei o argumento de que segurasse o Childress lá em cima até a nave começar a ficar mais estável. Porque aí ia dar um sustinho nele, ele ia pegar o direito correndo. Porque, cara, ele não tá nem aí. Eles estão fazendo uma festinha lá Já, o Capitão Romulano. no Capitão Prático. Capitão Prático. Prático. Para salvar a vida da sua tripulação, você precisa ir até onde você puder. Pode não. Então lá embaixo lá embaixo tá tendo uma festinha, porque o Childress não tá nem aí pra nave, e assim. O Kirk tá lá humilhado no cantinho, porque não tem o que fazer. Nem parece que ele tem uma nave de oficiais de segurança para mexer essa galera. Assim. Ele esqueceu. Ele esqueceu do poder dele de capitão. E a mulherada tá dançando com os mineiros. Só que aí não tá muito legal. Porque ela não tá gostando. Ela, é assim, pra mim, ela viu o tamanho da besteira que ela fez. É aqui entra uma argumentação sobre você sair de um lugar, dar a volta e chegar nele de novo. Essas mulheres, elas, todas, tal qual a gente lá atrás, todas elas tiveram o início das suas vidas em planetas distantes, onde elas cuidavam dos pais, dos irmãos, viviam em colônias familiares que não tinham nenhum futuro para elas. Se elas tivessem ficado onde elas viviam, provavelmente ela teria cuidado deles até morrer, ou teria sido vendida a uma colônia lateral. Enfim, provavelmente nunca teriam saído de lá. O meu problema com o fato delas estarem saindo de ponto A para ponto B é que o ponto B é tão pior quanto o ponto A. Cara, Sim. assim, e isso aqui eu acho que é a parte mais problemática desse episódio. O que tá acontecendo ali que a gente não tá pegando, porque é uma série de ficção científica para jovem, para o jovem adulto e para o adulto em si. Mais para o jovem adulto. Na época, quem comprava esse tipo de produto era o jovem adulto. E as crianças também. Então, obviamente, que o roteiro e a série não vão deixar explícitos o que está acontecendo, não vão deixar muito escancarado o que está acontecendo ali, é uma orgia. Mas isso fica muito claro tipo, quando você observa. Porque a visão que você tem é muito ruim. Cara, aquele mundo é uma droga. Uma droga. O Mandy, tipo, vendeu eles como mineiros ricos, como príncipes do dilítio, mas, cara, eles são 3 homens que são caracterizados como muito sujos. Eles são muito sujos. O planeta é um deserto com umas máquinas e um vendaval. Então, o que elas
elas não ganharam nada. Elas não ganharam nada. E assim, e eu acho que é por conta dessa visão que eu considero que o Kirk, ele errou muito nesse episódio. Ele tem É, o poder dele, toda a situação feita aqui, ela está completamente errada. Tudo bem, tem 3 mulheres e 3 mineiros. Pensa comigo, o que acontece se uma delas cair e bater a cabeça? E ficarem duas mulheres para 3 mineiros. E aí? ele errou bastante, sim. Ele podia ter melhorado a situação delas. Mas assim, Ele não gente, poderia ter melhorado, ele elas. poderia ter resolvido. Sim, essa é melhor colocada, ela poderia ter resolvido. Mas aí a gente vê a tragédia, né? Que tragédia, né? Elas estavam numa situação horrível e foram para uma situação terrível. É, a Eva, né? A Eve, né? A Eva, né? Em português. Ela vê isso e ela foge. Ela prefere se morrer no deserto, no meio do vendaval de areia do planeta, né? Do que ficar naquela situação deprimente. E aí o Kirk, ele dá um chacoalhão neles. Ó, tá vendo o que vocês causaram? Agora eu que vou ter que resolver. E aí ele vai atrás dela. E eles ficam várias horas, né? Tanto na nave quanto em terra. E eles não conseguem encontrar ela, né? E a cena vai pular em que já aparece uma assinatura de calor dela de novo na, no habitat, né, que eles ficam com o Childress. A gente vai descobrir que as três se casaram, né, por rádio subespacial. E a gente vai ver uma cena, cara, de que como o Childress é um baca. Ele é Cara, um otário? ele, Ele é mesmo. ele resgata ela, né? Aí ela prepara um jantar pra ele, né? Arruma as coisas dele. E ele só xinga ela. Fala, não, isso aqui tá horrível, não tá bom, já comi coisa melhor. Ou seja, por mais que ela tenha sido resgatada, ela tá oferecendo a gratidão dela pra ele. Ele não reconhece os lados bons dela. Pra ele o que ele queria era uma dançarina, né? Era uma coisa só pra aquilo. E não é isso que ela é, né? O, o, o argumento dele, nossa, assim, é muito ruim. Ele, Muito ele ruim. fala que ele não precisa. E, assim, se antes a gente já não tinha dado prova do que nosso ponto de vista aqui está correto, as falas dele completam o que a gente está falando. Ele diz para ela: eu cozinho a minha própria comida. Eu não preciso que você cozinhe para mim. Então Ou ele não seja, queria uma ele não queria, pessoa do lado dele, ele queria exatamente, só ele queria uma prazer. esposa, ele queria uma garota de programa. Era. Ele queria uma garota de programa. E assim, ele é tão escroto com ela que ela argumenta com ele que para lavar as panelas, ela fala, precisa lavar as panelas. Aí ele fala, tá vendo água por aqui? Eu falo, não, mas você pode pendurar lá fora que a areia lava, que a areia limpa. Resolvendo a Não vida do cara e ele sabe? não agradece. Exatamente. Enfim, logo após isso, o Kirk ele foi derrotado, dá para ver bem na cara dele que ele tomou uma esfrega. E eles conseguem rastrear a localização deles e ele desce com o Mud. Uma observação antes disso, a moça ensina o Childress a jogar baralho e o Childress Crapou, parece, né? assim, capô. Cara, enfim, eu acho que esse é o personagem mais detestável que já apareceu em Jornada. Olha, teve um bem ruim, viu? O O Childress. nojento de Star Trek. É. Enfim, a única coisa que eu acho interessante dessa parte é que mostra que ela é muito mais do que só um rostinho bonito. Ela sabe, ela manja de fazer as coisas. Ela manja de jogar, ela manja de cuidar das coisas. Ela sabe se virar. Tipo, ela não é só uma mulher bonita numa roupinha apertadinha. Não, ela é uma sobrevivente. Então, e isso, o fato dela ser uma sobrevivente incomoda o próprio Childress. Se você ver a cara dele. Ele não curte que ela saiba fazer comida, ele não curte que ela saiba lavar, ele não curte que ela seja mais inteligente, ele não curte que ela saiba jogar baralho. O lance do Childress aqui é que ele queria uma prostituta para ele. E É triste. entenda isso da pior forma Porque é como você horrível puder, mesmo. porque é horrível. Sim,
Logo que eles estão lá, ele dorme, ele acorda e eles têm umas conversas bastante estranhas, mas aí o Kirk desce com o Mudge. O Spock até se voluntaria para ir, mas o. Antes de ele descer, tem uma frase do Childress que a gente vai ver visualmente mesmo. Ele fala na seca, na lapada pra ela, você tá feia, né? Nossa, pior que ela tá desmontando mesmo, né? Mas é porque ela tá sem a pílula de Vênus, né? E aí sim o Eu Mudge acredito, chega com o Kirk, né? eu acredito. Nessa parte eu entendi de outra forma. Eu entendi que não é que ela estava sem a pílula, é que pelo fato dela ter corrido no deserto, Ah, sim, ela, também. ela tinha se desgastado. Eu não acho que ela estava sem a pílula nessa parte, porque se ela tivesse sem a pílula, ela teria tido uma reação diferente. Ela teria ficado É muito mais mesmo. afetada. Verdade. Eu acho que ela nem percebeu que ela estava sem a pílula. Se ela tivesse, ela não percebeu. Eu acho que ela estava assim mais por causa do efeito de estar no deserto. O que importa para essa cena agora é que o Kirk desce com o Mudge e aí ele obriga o Mudge a contar que na verdade elas não são aquelas belezas. Que na verdade elas são. Elas só estavam tomando a droga ilegal, que é o comprimido. E aí a mulher fica em desespero para tomar o comprimido e o Kirk entrega para ela e ela se, se diz. Não existe uma frase para isso. Ela meio que vira uma borboleta de novo, só que o Kirk fala, não. Transforma. Ela se metamorfoseia de novo, vira uma borboleta, sai de uma lagartinha para virar uma borboleta gigante com as asas cor-de-rosa. E aí o Kirk pega e fala para ela que não, isso aí que eu te define. Isso aí é bala de goma. É um placebo, né? Na verdade. É placebo. Eu tirei Fini. Eu tirei Fini. Você sempre foi bonita. E aí, esse final, ele tenta dar um descontinho para tudo que aconteceu, com o argumento de que você é aquilo que o pensamento positivo e e a sua autovisão, eles são sua verdadeira beleza. Acredite em você que você será bonito. Mas assim, é um argumento muito raso para um episódio cheio É. de misoginia e no final, eu acho muito bom o final. Que ela volta a se achar bonita, ela acha que ela tomou comprimido, então ela recupera a visão de beleza que ela tinha. E o Childers fica sem fala de novo. Acho que ela senta no colo dele, eu não me lembro exatamente o finalzinho, mas eu acho que ela senta no colo dele e ele fica hipnotizado. Rapaziada, o Childers não teve uma mudança de visão e de Não. pensamento com ela. O pensamento do Childers é o mesmo. Ele não mudou em nada. Ele não mudou em nada. Ele continua com ela porque acha que ela é uma prostituta de luxo. Não mudou. O pensamento dele não mudou. E o destino dessas mulheres, assim, baseado num pensamento lógico, vai ser péssimo. Mas vai ser péssimo. Porque, assim, essa visão de que a bala ajudava ela a manter a autoestima foi passada para ela. Não foi passada para as outras duas. As outras duas vão continuar sentindo os mesmos efeitos de não tomar a bala. E É. mesmo que elas saibam que é um placebo, a bala que o Mud dava para elas não era. Pelo que eu entendi. O que eu entendi foi que o que o Kirk deu sim era um placebo. A que o Mud dava, não. Então elas vão continuar sentindo efeito. E agora a gente tem três mulheres psicologicamente afetadas num planeta Na mão de três deserto, homens. na mão de três homens, assim, que facilmente se matam. Eles já começaram uma briga no alojamento por conta de uma. Eles facilmente vão se matar por causa de uma delas, se faltar mulher para eles. Pense isso da pior forma que você puder imaginar. E aqui a culpa toda é do Kirk. E a culpa é do Kirk. A culpa é toda dele. A culpa é toda dele. O Kirk tinha total autonomia para falar: não, ninguém vai ficar. Ninguém. Ah, mas eu quero. Senhora, isso não é uma opção. Isso não é uma opção. Se Não vocês funciona assim quiserem. na federação, gente. Então. Infelizmente não funciona assim na federação, mas para a autossegurança delas, o Kirk vai falar: senhora, O vocês querem se capitão casar? Então. chegando. O capitão prático. O capitão prático. O Capitão capitão Prato. prático. O capitão prático. Assim, minha visão. Vocês não vão ficar aqui. Eu vou levar vocês para um posto avançado da federação. Vocês vão diante de um juiz de matrimônio. Vocês vão repensar o que vocês estão querendo.
E aí sim, vocês vão decidir se vocês querem ficar. Mas ele não tem esse Se vocês poder. quiserem, o que tem sim, Bruno. Ele podia. Melhor ele fazer isso do que ele condenar as três. Ele condenar as três. É. Porque foi isso que ele fez, ele condenou as três. E ganhou. Eu entendo que na federação. A nave tá caindo, Children, você vai subir. Se você não for dar o direito, você vai subir com a gente, viu? A nave vai cair, mas você vai estar dentro dela. É isso. Ah, mas por quê? O que não falta é acusação contra ele. O que não falta é acusação. Mas Bom, agora, se vai você pro tentar final, negociar o direito. Vai pro final da história, né? E aí a gente vê o McCoy e o Spock do lado da cadeira do Kirk, né? Pensando sobre isso que aconteceu, né? E aí o McCoy, ele dá uma deixa. Sempre vai ter um final cômico, né? Vai ter sempre um final cômico. E ele fala, Kirk, você nunca pensou em ser psicólogo? Porque ele deu um psicológico na Eva, né? Para ela se conformar com a condição lá da pílula Vênus não ser o essencial. E aí o Kirk fala que ele jamais ousaria mexer na profissão do McCoy. E aí o Spock chega e fala o seguinte: ah, que bom que tudo resolveu, né? Esse episódio foi bem perturbador, né? E aí o McCoy ele dá uma piada, pega bem aqui no coração, né? Ah, no seu caso é aqui no baço, né? E aí o Spock ele fala, ainda bem que eu não tenho a sua disposição física, né? Então sempre eles vão ficar fazendo uma piadinha entre si, né? Mas assim, de resumo, realmente, podia ter sido uma história totalmente diferente. E eu acho que o final das três não é tão bonito quanto parece. Ele é muito feio. O final das É três é muito feio. feio. É um final mal costurado, né? Uma Então, solução forçada. exatamente. O que me dá a impressão de que os roteiristas fizeram esse episódio com uma intenção, no meio deles perceberam o tamanho da lambança que eles tinham cometido, que eles Sim. fizeram. Eles tentaram costurar com uma coisa de automotivação, mas não deu certo. Eu achei que a condução do Kirk nesse episódio foi muito ruim. Assim. A condução dele como capitão, todas as decisões dele foram muito fracas, assim, ele não tinha voz. Ele apanhou verbalmente do Mud, ele apanhou verbalmente do Childress. Ele não tinha o que fazer, ele estava perdido. Eu não sei se, assim, eu vou tentar acreditar que isso aconteceu, porque ele estava sob efeito delas, mas até aí também ele não colocar o Rura para poder lidar com elas também foi uma. Nossa, de novo, gente, parece que eu estou sendo chato, mas uma coisa é você ter um roteiro, uma coisa é você ter a produção e outra coisa é você ter a narrativa. Dentro da narrativa de Jornada nas Estrelas, mesmo que você desconsidere tudo que veio depois, até então ela não faz sentido. Mesmo que você considerar como que foi sagaz com o Mitchell, lá no onde nenhum homem jamais esteve. Lá ele foi muito sagaz. Ele estava disposto a sacrificar o Mitchell mais pro final para poder salvar a nave dele. Aqui, por causa de 3 mulheres num vestidinho curto, ele quase deixou a nave dele cair. Assim, então. Corte marcial. Não vou falar corte marcial, mas que faltou como condução, assim, de capitão. Várias decisões simples teriam resolvido tudo. Cada um fica dentro de um alojamento e acabou. Tá bem visível Eu a sei sua que você vai falar reação a que esse ele não fez o tempo. episódio. Não, agora a Minha minha reação vai ser pergunta, né? A pergunta da gente sempre faz no final de cada vídeo, né? Nota do episódio, gente. surpreendentemente 7. 7? Por que 7? A narrativa da história não anda muito bem, contudo, ela rendeu mais discussão pra gente do que o episódio anterior. Eu acredito que, pelo fato dela ter rendido essa discussão, que eu acho que mesmo quase 50 anos depois a gente está debatendo isso, ela merece uma nota 7. Ela também é muito mais cheia de nuance do que o episódio anterior, então eu acredito que ela merece um 7. Não é o melhor episódio de Jornada, assim, mas ele rende muito debate.
Eu acho que a gente só vai ter outro debate de jornada assim quando o Bashir aparecer. Porque o Bashir em matéria de... O Bashir e o engenheiro do Picard, assim, eles são um perigo. Então, e o LaForge. Os dois a 30 por hora num carro atropelam todo mundo, porque, senhor amado, os caras são A muito minha fora da curva. nota, ela é 6,5. Por conta do Mud. 6,5? Por causa Seis do e Mud? meio. 6,5. Senão Por você causa do daria Mud. mais. Não, senão eu Você daria daria mais menos. nota. Você daria menos? Daria menos, você daria menos. Eu Ah, daria eu um vou dar 5 7. sem o Mudge. Eu acho que o Mudge ele é Eu um não. personagem que vai ser bem explorado no Lore de Jornada. Não só na série clássica, na animada, mas até nas posteriores, né? Mas assim, você ter alguém que quebra o padrão do que é um cidadão da federação, meu, eu achei isso muito legal. Então, assim, eu acho que ele é o elemento mais interessante desse episódio. Não são as mulheres, não é o problema ético que o Kirk enfrenta, é o Mudge mesmo. Bom, eu acho que o meu argumento para nota é esse mesmo. Eu acho que eu vou dar 7 por conta do diálogo que esse episódio proporcionou. Por mais que ele seja um episódio problemático, eu acho que a gente conseguiu tirar bastante coisa dele. Se eu tivesse que, se não fosse todo esse diálogo, se o episódio não fosse bem construído, eu acredito que eu teria dado 4 por toda a problemática sexual que ele tem. Sim, Mas também eu não posso colocar o meu, eu não posso colocar a minha visão, eu não posso, é que é complicado. É uma visão que ela ainda rende muita discussão, assim. Ela vai render muita discussão. mas o Eu acho legal de que ela vai jornada é render mais discussão. justamente essa discussão, né? Esse debate. Eu acho que não é Ela vai só render o mais episódio. discussão quando a Tipó aparecer. Eu acho que ela Nossa, vai render total. ou com a Seven the Nine. Com a Seven the Nine. Acho que a Seven the Nine menos, mas com a Tipó ela vai render muito mais discussão, porque a Tipó sim foi hipersexualizada. A Tipó era colocada sem sutiã nas cenas, com macacão colado, numa Cremes sauna. numa Eles sala. realmente eles exploravam muito. E assim, o Enterprise não é tão antigo, não. O Enterprise é de 30 anos atrás, não é de 50. É do começo dos anos 2000. Então ele já tinha uma visão mais bem formada do tipo de produção que deveria ter sido. Já tinha tido outras personagens femininas, mas enfim. Bom, vamos encerrar por aqui. Então, eu agradeço quem assistiu, agradeço ao Bruno que estava com a gente, agradeço a mim mesmo pela paciência de ver atrapalhado do Kirk. Mas Eu foi um episódio adorei. legal assim de se acompanhar. É isso aí, galera. Brigadão. E é isso. Vida longa e próspera. Tchau. Vida longa e próspera. Espetacular.